tarde, seja muito bem-vindo a esta J Editors Talk sobre automóveis elétricos. As metas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental estão cada vez mais apertadas e os fabricantes automóveis aceleram o passo para alinhar os seus negócios com as mesmas. O futuro é elétrico. Temos vindo a ouvir e vamos perceber ao longo desta conversa quais os desafios e oportunidades que a indústria automóvel enfrenta para um futuro próximo. É verdade, Marta, e para isso contamos com a ajuda dos nossos convidados de hoje que eu passo a apresentar. Máximo Senatore, diretor-geral da BMW Portugal, João Cerumenho, diretor comercial da Arval e o nosso convidado especial de hoje, Hélder Barata Pedro, secretário-geral da ACAP. Sejam os três muito bem-vindos e desde já muito obrigado por se juntarem a nós. Máximo, eu começava por si. Depois desta instabilidade do último ano, e eu gostava que me dissesse o que é que podemos esperar para o segundo semestre de 2021 e até para 2022? Esta é uma pergunta bastante complicada, porque agora não temos a bola de cristal. O que aconteceu no último ano foi verdadeiramente mais complicado, porque ficamos com uma pandemia muito complicada, depois ficamos a melhorar um pouco a situação, e depois de repente ficamos ainda em uma situação muito crítica a partir de fevereiro deste ano. Foi muito complicado esse ano passado. A minha expectativa, a nossa empresa tem um pensamento positivo, porque acho eu que o que foi implementado ao longo dos últimos meses foram medidas bastante importantes, que criaram as condições para, passo a passo, tentar voltar a uma situação um pouco mais normal. Não vai ser o normal do passado, mas temos um pensamento positivo. Já o primeiro trimestre, isso é importante, o primeiro trimestre deste ano, 2021, foi verdadeiramente muito negativo para o mercado português, menos 31% o mercado total, o pior mercado da União Europeia. Mas, apesar disso, a BMW fez um resultado muito bom, porque fez um crescimento em uma situação muito complicada, com mais 1%, e o nosso pensamento para a segunda parte do ano é muito mais positivo. Por quê? Porque estamos a desenvolver, a disponibilizar os carros que os clientes ficam à procura. Estamos a fazer agora o lançamento do novo iX3, um carro totalmente elétrico. Hoje é o assunto importante que falamos, um carro que tem uma autonomia de quase 500 km, 460 km, e que estamos a oferecer no mercado, na forma de um SUV, que são os carros que ficam mais à procura, e somos a primeira marca a fazer isso no mercado português. Estamos a disponibilizar uma no-brainer offer para os nossos clientes, sem pensamento. Estamos a oferecer o carro, uma wallbox e também uma instalação em casa do cliente. Fizemos uma parceria com a ABB e com o CME e vamos disponibilizar isso. Vamos vender e vamos oferecer ao cliente, incluído com o carro, uma wallbox. É uma wallbox incrível, que temos uma forma de carregar inteligente, que em menos de 6 horas à noite consegue carregar o carro a 100% e fazer a 80% ainda mais rápido. E vamos disponibilizar tudo isso. Ou seja, não vamos oferecer só um carro elétrico, vamos oferecer todo o que está ao serviço, incluindo o charging car, para disponibilizar, utilizar também os postos de carga pública, e ficamos muito positivos. O próximo ano, acho eu que o mercado vai crescer ainda um pouco mais, se voltamos à normalidade, sempre com algumas pequenas dúvidas, espero pequenas, e nós, com todas as nossas novas gamas de produtos que vamos lançar a partir do iX, o i4, todos os carros elétricos que lançamos, e também os novos formas eficientes dos carros a combustão tradicionais, ficamos muito otimistas. Muito obrigada, Máximo. João, a pandemia teve forte impacto na economia em geral e o setor automóvel não foi exceção. Como se aguentaram os carros elétricos? Boa tarde, antes de mais. De uma forma em geral, eu penso que, como toda a gente sabe, o setor, a nível de matrículas de novas viaturas, teve um decréscimo muito grande face ao período homólogo. A nível dos carros elétricos, como partimos de uma base muito pequena, portanto, teve um crescimento, direi que sustentado, acima daquilo que normalmente seriam as nossas expectativas, sendo que para as viaturas elétricas, e visto que existe uma grande apetência, uma grande preocupação com questões ambientais, obviamente que tudo conjugado ajuda para que as vendas de elétricos e plug-ins e híbridos tivessem superado as nossas expectativas. Portanto, eu acho que a tendência é de subida, não acompanhando aquilo que será a tendência do mercado em geral. Muito obrigado, João Cerumenho. Hélder Barata Pedro, comparado com o resto da Europa, Portugal está no bom caminho no que diz respeito aos automóveis elétricos. Diria que há aqui espaço para melhorar?
Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Portugal tem estado no bom caminho em relação à União Europeia no que respeita ao mercado de veículos elétricos. Nós temos que ver que as vendas de veículos elétricos, cerca de 60%, têm estado concentradas em países da União Europeia que têm um PIB per capita muito superior ao nosso. Estamos a falar da Holanda, da Áustria, da Alemanha ou da Bélgica, e Portugal tem realmente, ao longo dos anos, os consumidores portugueses têm feito, de facto, um esforço significativo para adquirirem veículos elétricos, e não é por acaso também que nós temos tido uma percentagem de vendas de elétricos no mercado que tem sido o dobro até aqui do que tem, por exemplo, a nossa vizinha Espanha. Ou seja, os consumidores portugueses, ao longo destes anos, têm mostrado uma grande apetência realmente pela eletrificação, mas esta situação, infelizmente, está a abrandar neste momento. Muito obrigada, Hélder. Máximo, existe uma consciência ambiental maior na parte de quem compra automóveis hoje em dia? E pergunto também se um veículo eco-friendly é uma exigência dos consumidores. Sim, existe uma maior conscientização. Infelizmente, por um lado, a pandemia, que foi um drama global para todos, mas trouxe aos cidadãos uma maior conscientização e tivemos também resultados concretos em termos de poluições, de redução das poluições no nosso país, e tem a conscientização, mas não é suficiente. Acho que a conscientização é um ponto importante de partida para aumentar esta eletrificação, criar uma mobilidade mais sustentável para o futuro, mas, como eu sempre digo, precisamos de 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar são a disponibilização de produtos eletrificados. O que estamos a fazer? Nós, como Grupo BMW, vamos disponibilizar na nossa frota, a partir do ano 2023, 25 modelos eletrificados, dos quais a metade, 3, são totalmente elétricos. Este é um assunto, o nosso papel como construtores de automóveis. Depois precisamos de entidades públicas, os governos, a apoiar, para ajudar, porque o custo de produção agora destes carros é um pouco maior, é para criar esta massificação de uma mobilidade mais sustentável e reduzir a idade do parco ou da frota de automóvel em Portugal, que é bastante velho. Agora precisamos também de entidade pública com incentivo, apoio, também ao cliente particular, na sua empresa, e apoiar também a utilização destes carros para, não sei, colocar estacionamento gratuito por carros elétricos, a isenção do pagamento do imposto, não há outras coisas para criar esta massificação, posto de carregamento público, ajudar os clientes. Este é o segundo pilar. O terceiro pilar é disponibilizar a informação, conteúdo, informar os clientes, porque de vez em quando uma falta de informação sobre a possibilidade, a capacidade dos nossos carros elétricos e híbrido também, plug-in, uma maior informação ajudaria ainda mais esta conscientização. Mas sim, no que diz respeito ao nosso país, aqui em Portugal, eu vejo claramente uma maior conscientização e os resultados práticos, como disse o Hélder há pouco, em termos de eletrificação do setor automóvel em Portugal, são evidentes. Muito obrigado, Máximo Senatore. João Cerumenho, como o Máximo dizia e bem, uma rede de postos de abastecimentos é aqui essencial para que o público tenha confiança nos carros elétricos e pondere comprar um carro elétrico, naturalmente. Como é que o João e a Arval, neste caso, avaliam esta rede existente em Portugal? De facto, o que temos assistido, e todos sabemos que o maior obstáculo atual é a infraestrutura de carregamentos elétricos que nós temos em Portugal. Embora saibamos que tem havido um grande desenvolvimento, quer na rede pública, quer na rede privada, nós olhamos para este tema com alguma cautela, uma vez que não estamos só a falar de carregamentos normais, mas carregamentos rápidos, porque é necessário um maior desenvolvimento da rede a nível de carregamentos rápidos, e portanto olhamos com alguma apreensão, mas também obviamente, direi, um sentido de responsabilidade na maneira em que nós também somos atores neste mercado e tentamos ao máximo ajudar os clientes e proporcionar aos clientes não só uma viatura elétrica, mas tudo aquilo que envolve uma viatura elétrica, um pacote completo com um cartão de carregamento ou
também com a ativação dos carregadores elétricos para serem instalados quer na empresa, quer nas próprias habitações dos nossos clientes. Portanto, existe um caminho ainda a percorrer, um caminho que, creio eu, será bem sucedido, mas que ainda falta, obviamente, um desenvolvimento da própria rede em si. Muito obrigada, João. Hélder, hoje já existem vários incentivos do Estado para a aquisição de carros elétricos. Eu pergunto-lhe se são suficientes para a democratização dos mesmos. Muito bem. De facto, o carro elétrico tem um custo de produção superior ao carro de combustão interna, e aquilo que a indústria automóvel tem dito é que a indústria tem, de facto, investido muitíssimo no desenvolvimento da eletrificação das suas frotas, mas também compete aos poderes públicos, na União Europeia definiram metas muito ambiciosas para a redução de emissões, apoiar a introdução no mercado dos veículos elétricos. Isso tem sido feito através de incentivos à compra de veículos elétricos, que a generalidade dos países da União Europeia têm implementado e que Portugal também tem implementado há alguns anos. O que estamos a acontecer, e isto de algum modo liga-se com o final da minha intervenção anterior, quando eu falava desta estagnação que estamos a ter neste momento na procura de elétricos, é que com a pandemia e o ano passado, logo no meio do ano, a meados do ano, vários países implementaram estímulos à procura no mercado automóvel para tentar minimizar o impacto da crise no nosso setor, e um desses estímulos que foi implementado foi o reforço do incentivo à compra de elétricos. E estamos a falar, de facto, de países como a França, a Espanha, a Grécia e outros, que aumentaram significativamente o valor de incentivo à compra de elétricos. Portugal não. Portugal, aliás, nem nos elétricos, nem noutros setores, nem noutros veículos, não implementou qualquer incentivo à procura durante esta pandemia para o mercado automóvel. Assistimos, aliás, agora à renovação do mesmo valor de incentivo para ligeiros de passageiros, com o mesmo limite que já está desajustado, na nossa opinião, devia abranger mais veículos, e por outro lado também foi descontinuado, foi retirado o incentivo à compra de ligeiros de passageiros por empresas, o que achamos que é um retrocesso. Ou seja, na mesma altura, vemos, por exemplo, a Espanha a aumentar até 7.000 euros o valor de incentivo, vemos a França com 6.000 euros, a Irlanda com 5.000 euros e a Itália com 6.000 euros. Portanto, o dobro daquilo que existe em Portugal, e certamente os construtores aumentará a procura substancialmente de veículos elétricos nestes países. Eu lembro que o mercado alemão, o ano passado, para dar um exemplo, a procura de veículos elétricos cresceu 300%, porque de facto, com este tipo de incentivos implementado, mas dizia eu, é natural que a procura aumente significativamente e que se reduza em Portugal, porque realmente o governo português não só manteve o valor do incentivo, manteve o quantitativo e descontinuou para veículos ligeiros de passageiros, e esta semana o Sr. Ministro do Ambiente veio dizer que isso se ia manter na legislatura, mas que é para descontinuar os incentivos aos elétricos, que nós achamos que pode levar a essa estagnação. Aliás, no primeiro trimestre deste ano, as vendas de veículos elétricos caíram 14% face ao mesmo período do ano passado, portanto acima da média do mercado. Quando estavam em franco crescimento, diga-se. E face a 2019, cresceu 2%. Estavam em franco crescimento, exatamente, mas estamos a assistir a esta estagnação. E no primeiro trimestre também, as vendas em Portugal estavam num valor de 5%, o que era acima da média europeia. No primeiro trimestre deste ano, com a evolução que os outros países tiveram com os incentivos, o nosso mercado, as vendas de elétricos foram de 5,1%, e pela primeira vez ficámos abaixo da média da União Europeia, que foi de 5,7%. Também estivemos aqui o encerramento, digamos, do nosso setor durante um mês e meio no início do ano, que outros países não tiveram, outros tinham tido antes. Estamos com comparações muito difíceis, mas em conclusão, o alerta que deixava é que o governo português, e concretamente quando respondeu aos incentivos, sim, há incentivos, sim, são positivos, mas achamos que deviam ser aumentados como fizeram outros países, designadamente a Espanha. Muito obrigado, Hélder. Máximo Senatore, quais é que acha que são aqui os maiores desafios para os construtores na procura de uma indústria mais descarbonizada? O Hélder deu-nos aqui algumas noções, mas eu pergunto-lhe também. Não, eu, em primeiro lugar, eu concordo completamente com o que disse o Hélder, porque em Portugal já foi feito, tivemos um bom caminho em termos de eletrificação, mas agora é a altura certa para acelerar isso, e precisamos do governo, do apoio também das entidades públicas para fazer isso, para continuar neste caminho. Nós, como construtores de automóveis, estamos a fazer o nosso, temos o nosso papel, temos um investimento planeado até o ano 2025 como grupo BMW de 30.000 milhões de euros, em termos de criar
mobilidade mais sustentável, mas não é só disponibilizar carros que são mais amigos do ambiente e que têm a utilização de energia mais limpa, como são os carros elétricos. A nossa estratégia, esta é uma coisa muito importante, é criar, a partir do primeiro dia do desenvolvimento de um novo carro, a pensar o carro até a reutilização, a reciclagem dos materiais, a criar uma cadeia de valor que é totalmente mais limpa, eco-friendly, a partir da redução da utilização de matérias-primas, algumas que faltam um pouco, e tentar utilizar mais matérias secundárias de reciclagem, como plástico reciclado, alumínio, aço reciclados, uma coisa. Também nas nossas fábricas ficam todas 100% alimentadas por energias renováveis. Temos um objetivo de ter todas as nossas produções carbon neutral em todo o mundo. Estamos a tentar de criar também produção de carros em que temos menos elementos colados e mais montagem diferente para ajudar depois a desmontagem e a reutilização e reciclagem. Ou seja, são só alguns dos exemplos, mas a BMW não está só a trabalhar a disponibilizar de carros elétricos com redução de emissões de CO2 na utilização para o cliente final. Estamos a tentar ficar muito mais sensíveis e responsáveis nós como empresa em toda a nossa cadeia de valor. Este é um investimento importante, brutal, como disse bem o Helder, e por essa razão, depois, quando conseguimos disponibilizar todos estes carros e a manter nós como BMW o mesmo prazer de condução, que sempre foi típico do nosso ADN, mas com carros com motorizações diferentes, e a manter ao mesmo tempo, porque não temos todos os mercados no mesmo caminho, na mesma velocidade nesta transição para a eletrificação. Ou seja, por esta razão, temos que manter também carros tradicionais, diesel, gasolina, gasóleo, mas muito mais limpos também, a melhorar a eficiência também destes motores, porque temos mercados que ainda precisamos deles, mas todos estes investimentos, por esta razão, precisamos os governos, as entidades públicas, a apoiar um pouco esta massificação, porque temos um investimento, um esforço muito grande. João, estão as empresas portuguesas preparadas para a transição energética e existe vontade no tecido empresarial para fazer essa transição? Não, vontade existe, como referi no início, portanto isto é uma questão ambiental e obviamente as empresas estão suscetíveis a esta questão. Agora, no recente barómetro automóvel que nós lançámos, indica-nos que no mercado nacional 22% das empresas já têm instalados carregadores elétricos e 71% dos gestores consideram e estão a ponderar, estudar a hipótese de ter carregadores elétricos nas próprias empresas. Como o Helder referiu, de facto, o fim dos incentivos pode trazer uma desaceleração a nível de vendas de viaturas elétricas. O preço das viaturas também é ainda um bocado excessivo para aquilo que o mercado e as PMEs, que é o grande setor, o grande tecido empresarial do nosso setor económico, das empresas. O preço das viaturas obviamente é um forte desincentivo para que as empresas possam investir ainda mais nas viaturas elétricas, mas eu acho que nós todos temos alguma responsabilidade nisso e obviamente que vamos ajudar, nós gestores de frota, através dos nossos estudos, através de estudos TCO, portanto o objetivo é sempre ajudar nesta parte da eletrificação e nesta parte da mudança para uma eletrificação ainda maior das frotas automóveis. Muito obrigado, João Cerumenho. Helder Barata Pedro, para terminar esta talk, eu pergunto-lhe se é inevitável o fim dos veículos com motor de combustão e se é, qual é que é a meta realista para que isso aconteça? Muito bem, antes de mais, há que situar aqui que a indústria automóvel, que é uma indústria centenária, soube readaptar-se, digamos assim, aos novos tempos. É a indústria que na União Europeia mais investe em ID, de forma destacada. Em segundo lugar está a indústria farmacêutica, que infelizmente no último ano se tem falado muito, mas está em segundo lugar em investimento em ID na União Europeia. Portanto, a indústria automóvel faz parte, digamos assim, da solução da descarbonização. Ou seja, a União Europeia, com o Green Deal, que foi publicado no final de 2019,
2019 e com as metas que existem de descarbonização neste setor para 2025 e 2030, a indústria está preparada, portanto, como o Máximo referiu, há planos, cada construtor tem os seus, para a eletrificação dos vários modelos, isso tem sido anunciado recorrentemente. Neste momento, aquilo que acontece é mais do lado dos poderes públicos haver uma definição, porque as metas estão para ser definidas outra vez, há essa necessidade de apoios que não estão definidas. A nossa Associação Europeia, a ACEA, veio no mês passado pedir que haja uma posição europeia da própria Comissão ao nível dos pontos de carregamento. Não há neste momento uma definição de corredores de pontos de carregamento de veículos elétricos na União Europeia, o que devia ser imposto pela própria Comissão Europeia, porque cada país tem a sua estratégia e de forma diferente. Há uma insuficiência de pontos de carregamento. Neste momento, em 2021, aquilo que a indústria diz é que todas as soluções são importantes, digamos, tem que haver aqui uma neutralidade tecnológica para o consumidor poder escolher conforme as suas necessidades, porque realmente cada caso é um caso, as pessoas vivem em meios urbanos, mas também vivem em meios rurais, e aquilo que os construtores de automóveis disponibilizam é veículos elétricos, veículos híbridos plug-in, motores de combustão a diesel ou a gasolina de baixas emissões, porque temos que comparar aquilo que é o motor de combustão em 2021 com o que era no ano 2000, e portanto nós temos as normas Euro e há uma redução de emissões, ou seja, haverá uma neutralidade tecnológica que é necessário para a pessoa poder escolher, e no sentido que os construtores de automóveis irão cumprir aquilo que são os limites de emissões. Quanto ao motor de combustão, e para terminar o fim, não há neste momento, em termos da União Europeia, da própria Comissão, qualquer data limite para dizer que a partir do ano tal não se produz, digamos, irá evoluir a questão tecnológica. 10 anos é muito tempo, até 2030 muita evolução irá existir, mas neste momento é uma solução que existe, que é a neutralidade tecnológica, qualquer tipo de motor, mas a descarbonização é o caminho e a indústria automóvel está empenhada nesse sentido. Muito obrigada, Hélder. Obrigada também, João e Márcio, pela vossa presença aqui nesta JE Editors Talks. Tenho a certeza que ao longo desta conversa, tanto nós como quem nos está a ver neste momento ficaram a perceber quais foram os desafios e quais são as oportunidades que a indústria automóvel enfrenta para os próximos tempos. Muito obrigada. Já sabe que pode rever esta JE Editors Talks e muitas outras no Facebook e no site do Jornal Económico. Tenha uma boa tarde.